Bem-vindos, ouvintes, a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Se preparem, porque hoje a gente vai virar de cabeça para baixo tudo o que vocês pensavam que sabiam sobre gigantes anjos e até algumas histórias do Novo Testamento. É isso aí. Hoje a gente vai desvendar os mistérios do livro Reversing Herman, do Dr. Michael S. Heiser. Observadores. Que mistério é esse? Esse livro explora a influência dos observadores do livro de Enoque Interessante. ao longo de toda a Bíblia. Mas antes de a gente mergulhar nesse mistério, aquele recadinho especial? Isso. Se vocês gostarem do episódio, deixem um like, siga o canal, ative as notificações e compartilhem com os amigos. É isso aí. Ajude o Fé em Letras a alcançar mais pessoas. Com certeza. E se tiverem alguma sugestão de livro, deixem nos comentários. A gente adora saber o que vocês estão lendo. É verdade. Agora, voltando aos observadores, quem são eles? E qual a conexão com Gênesis 6.1 no 4? A passagem que fala dos filhos de Deus, que se uniram às filhas dos homens. Essa passagem sempre gerou muita curiosidade. A interpretação tradicional, a Setite, defende que esses filhos de Deus seriam descendentes de 7 filhos de Adão e Eva. Mas o Dr. Heiser argumenta que essa interpretação não se sustenta quando a gente analisa o contexto original da Mesopotâmia. Na época em que Gênesis foi escrito, a ideia de seres divinos que se relacionavam com humanos e geravam gigantes era comum na mitologia da região. O Dr. Heiser propõe que a história dos observadores em Gênesis é uma forma de confrontar essas crenças pagãs, mostrando que a união entre o divino e o humano fora da vontade de Deus traz consequências desastrosas. Então a história dos observadores não era apenas sobre gigante, mas também sobre a soberania de Deus. Exatamente. E a necessidade de se respeitar os limites estabelecidos por ele. E essa crítica à mitologia pagã se estende ao Novo Testamento. É. Pedro e Judas, ao mencionarem anjos que pecaram, não estavam apenas citando Enoque por acaso. Sim. Eles estavam alertando sobre a influência maligna desses seres que ainda se fazia sentir na época. Entendi. Então, ao invés de encararmos essas menções como referências isoladas, a gente deve entendê-las como parte de uma batalha espiritual maior, É isso aí. que tem suas raízes na rebelião dos observadores. E o Dr. Heiser vai além, mostrando como essa batalha espiritual se manifesta de formas sutis e inesperadas. Interessante. Por exemplo, ele analisa a forma como Paulo utiliza o Salmo 19 em suas cartas. O salmo que fala sobre os céus declararem a glória de Deus. Esse mesmo. Ou que isso tem a ver com os observadores. Paulo parece sugerir que os céus, ao anunciarem a vinda de Jesus, estavam, na verdade, repudiando a rebelião dos observadores e proclamando a restauração da ordem divina. Nossa! Isso coloca o Salmo 19 numa nova perspectiva. É como se os céus estivessem se posicionando contra a desordem instaurada pelos anjos caídos Exatamente. e anunciando a chegada de um novo tempo marcado pela redenção. E essa ideia de reversão é central em Reversing Herman. O Dr. Heiser argumenta que Jesus veio para desfazer os efeitos da rebelião dos observadores, restaurando a ordem original da criação. Fascinante. Então Jesus seria uma espécie de antídoto para o veneno da rebelião angelical. Em certo sentido, sim. Ah, Heiser usa a analogia de Jesus como um novo Noé. entendi. Noé foi chamado por Deus para lidar com a corrupção gerada pela rebelião dos observadores. Certo. Mas apesar do dilúvio ter purificado a terra, a semente da rebelião permaneceu. Jesus, por sua vez, veio para erradicar essa semente de uma vez por todas, inaugurando um novo tempo de paz e justiça. É uma interpretação poderosa. Mas como essa ideia de reversão se aplica a outras partes do Novo Testamento, afinal, Jesus não passou seu ministério falando explicitamente sobre os observadores, certo? Correto. Mas o Dr. Heiser argumenta que a missão de Jesus de reverter a rebelião angelical está presente de forma implícita em vários episódios do Evangelho. Um exemplo disso é a genealogia de Jesus em Mateus, A genealogia. que inclui mulheres como Tamar ou Abirute e Batseba. Que interessante. Mas essas mulheres na época eram consideradas escandalosas. Tamar se passou por prostituta para engravidar do sogro. Raabe era prostituta de Jericó, Ruth era estrangeira, e Batseba cometeu adultério com Davi. Sim. Por ter Mateus, as incluiria na genealogia de Jesus, o Messias. O Dr. Heiser propõe que a inclusão dessas mulheres com todas as suas imperfeições e transgressões aponta para a missão de Jesus de redimir a humanidade, incluindo aqueles que se desviaram do caminho. É como se Jesus estivesse dizendo, eu vim para salvar todos, não importa o seu passado. Mas qual a relação dessas mulheres com a rebelião dos observadores? Heiser identifica um padrão, um modelo enoquiano nas histórias dessas mulheres. Transgressão sexual busca por conhecimento proibido e consequências negativas, como guerras e conflitos. Esse mesmo padrão está presente na história dos observadores que transgrediram os limites divinos, buscaram conhecimento proibido e espalharam o caos pelo mundo.
Então, ao incluir essas mulheres na genealogia de Jesus, Mateus estaria mostrando que Jesus veio para reverter não apenas a rebelião dos anjos, mas também as consequências do pecado humano. E se manifesta de diversas formas. Exatamente. E essa ideia se conecta a outro ponto fascinante do livro. A região de Bazã, sua ligação com o submundo e os gigantes de Refá. Espere um pouco basantear os gigantes. O que isso tem a ver com Jesus? Prepare-se para mais uma revelação surpreendente. Lá vem. O Dr. Heiser relaciona o episódio em que Jesus expulsa os demônios da legião em território geraseno. Com a conquista simbólica de Bazer Remon, a região que era considerada um reduto das forças demoníacas. Sério, você está me dizendo que aquele exorcismo foi mais do que um simples ato de compaixão. Que, na verdade, Jesus estava confrontando e vencendo as forças do mal, É isso mesmo. que se originaram na rebelião dos observadores. Para Heiser, Jesus não estava apenas curando um homem atormentado por demônios, mas também demonstrando seu poder sobre o reino das trevas, subjugando as forças que se rebelaram contra Deus desde os tempos antigos. Uau! É incrível como a análise do Dr. Heiser nos faz reinterpretar passagens que consideramos familiares, revelando camadas de significado que jamais imaginaríamos. Mas ainda temos muito a explorar. Com certeza. Ainda vamos mergulhar em temas como a instrução de Paulo para as mulheres cobrirem suas cabeças por causa dos anjos. Em 1 Coríntios 11, os espíritos em prisão mencionados por Pedro, a figura do anticristo e a batalha final descrita no Apocalipse. Mal posso esperar para desvendar-los esses mistérios, mas por enquanto vamos fazer uma pausa para respirar e processar todas essas informações. Isso. Voltamos em breve com a segunda parte do nosso mergulho profundo em Reversing Herman. E estamos de volta com a segunda parte do nosso mergulho profundo em Reversing Herman. Na primeira parte, a gente explorou a influência dos observadores em vários livros da Bíblia, É verdade. desde Gênesis até as cartas de Pedro e Judas. Ah, E como Jesus se coloca como a figura central na reversão dessa rebelião. exatamente. E agora a gente vai continuar nossa jornada desvendando ainda mais camadas de significado e aprofundando nossa compreensão do impacto dos observadores no Novo Testamento. Falando em reversão, lembrei que Dr. Heiser relaciona a instrução de Paulo para as mulheres cobrirem suas cabeças, por causa dos anjos, em 1 Coríntios 11. Com a rebelião angelical. Como ele chega a essa conclusão? É uma conexão fascinante. Lembra que a queda dos observadores envolveu a transgressão de limites divinos, Sim. incluindo a união proibida entre seres celestiais e humanos. Certo. Paulo, influenciado pela cosmovisão judaica do seu tempo, via o cabelo feminino como um símbolo de poder e atração sexual. Algo que poderia ser usado de forma inadequada e despertar a atenção indevida dos anjos caídos. Entendi. Então, ao instruir as mulheres a cobrirem suas cabeças durante o culto, Paulo estaria, na verdade, estabelecendo limites para proteger a comunidade da influência corruptora dos anjos caídos, que ainda representavam uma ameaça. Para Paulo, a ordem e a disciplina no culto eram essenciais para manter a pureza da igreja Sei. e evitar a repetição dos erros do passado como a queda dos observadores. É como se ele estivesse dizendo: aprendemos com a história que a transgressão de limites divinos traz consequências desastrosas, por isso devemos ser vigilantes e evitar qualquer comportamento que possa nos levar à mesma armadilha. Essa interpretação coloca a instrução de Paulo numa nova perspectiva muito mais profunda do que uma simples questão de costumes ou etiqueta. Com certeza. E essa preocupação com a influência maligna dos anjos caídos se manifesta em outras partes do Novo Testamento. É mesmo. Por exemplo, em 1 Pedro 3.19, Pedro menciona os espíritos em prisão, Espíritos em prisão. a quem Jesus pregou após sua morte. Quem seriam esses espíritos em prisão? O Dr. Heiser apresenta alguma interpretação específica sobre essa passagem. Sim. Heiser argumenta que Pedro está se referindo aos observadores que foram aprisionados por Deus após sua rebelião. A pregação de Jesus a esses espíritos seria um ato de misericórdia, uma última oportunidade de arrependimento antes do juízo final. Mas se esses espíritos são os observadores rebeldes, por que Jesus pregaria para eles? Eles não já estariam condenados. É uma pergunta interessante. Heiser sugere que, mesmo em sua rebelião, os observadores ainda mantinham um resquício da imagem de Deus. A pregação de Jesus seria uma forma de despertar esse resquício divino, oferecendo a possibilidade de redenção, mesmo que tardia. Entendi. Seria como se Jesus, em sua infinita misericórdia, não quisesse deixar nenhuma criatura, nem mesmo os anjos caídos, sem a oportunidade de se reconciliar com Deus. Exatamente. Essa interpretação reforça a ideia central de Reversing Herman, que é a de que Jesus veio para desfazer os efeitos da rebelião
restaurar a ordem original da criação e oferecer a salvação a todos que aceitarem. Essa perspectiva realmente lança uma nova luz sobre a missão de Jesus e o alcance de sua obra redentora. Mas, mudando um pouco de assunto, lembrei que no início do episódio você mencionou a figura do anticristo e como ele se encaixa nessa história. Boa pergunta. A figura do anticristo para os judeus do Segundo Templo estava intrinsecamente ligada à rebelião dos observadores. Lembre-se que os observadores corromperam a humanidade com um conhecimento proibido, Certo. gerando uma linhagem de gigantes, os Nefilins. E espalharam a violência e perversão pelo mundo. O anticristo seria a culminação dessa rebelião, o herdeiro espiritual dos observadores, aquele que concentraria em si toda a maldade e oposição ao plano divino. Então, o anticristo seria como a personificação da desordem cósmica instaurada pela queda dos anjos. Exatamente. E essa conexão é reforçada por textos como o livro dos Jubileus, que associa o anticristo à figura de Nimrod, o poderoso caçador que desafiou Deus e construiu a Torre de Babel. Nimrod representa a ambição desmedida, a busca pelo poder ilícito e a arrogância humana que desafia a soberania de Deus, características que também vemos na rebelião dos observadores. É fascinante como o Dr. Heiser conecta diferentes peças do quebra-cabeça, revelando uma teia de significados que conecta a rebelião angelical, a figura do anticristo, e a batalha cósmica entre o bem e o mal. Com certeza. E essa teia de significado se estende também ao Apocalipse, o livro que descreve o fim dos tempos e a vitória final de Deus sobre as forças do mal. Falando em Apocalipse, uma das passagens mais intrigantes é a descrição dos 144 mil selados vindos das 12 tribos de Israel. Sim. Mas espere um pouco, essa lista sempre me intrigou. Por que a tribo de Dan foi emitida? Ótima pergunta. A omissão de Dan da lista dos 144 mil selados é carregada de simbolismo. A tribo de Dan, desde o Antigo Testamento, era associada à idolatria, à rebelião e a práticas pagãs. Em Gênesis 49,17, Jacó profetiza que Dan seria uma serpente no caminho e uma víbora à beira da estrada, prenunciando sua tendência à traição e ao engano. Interessante. E como essa associação se conecta com a história dos observadores? Para os primeiros cristãos, a omissão de Dan era um sinal de que essa tribo estaria de alguma forma ligada ao anticristo, representando a parcela da humanidade que se deixou corromper pela rebelião angelical e se voltou contra Deus. A escolha das outras tribos, por outro lado, simboliza a fidelidade de Deus ao seu povo, aqueles que resistiram à sedução do mal e se mantiveram firmes na fé. Entendi. Então a lista dos 144 mil selados não é apenas uma enumeração aleatória, mas um símbolo da batalha espiritual que se desenrola desde a queda dos anjos com aqueles que se mantêm fiéis a Deus de um lado e aqueles que se aliam ao mal do outro. Exatamente. E essa batalha culmina no confronto final descrito no Apocalipse com a vinda de Gog e Magog, um exército numeroso que se levanta contra Deus no final dos tempos. Gog e Magog. Esses nomes evocam mistério e terror. Quem seriam esses inimigos? A identificação precisa de Gog e Magog é um dos grandes enigmas da escatologia bíblica. Mas indo além da interpretação puramente histórica, o Dr. Heiser argumenta que Gog e Magog representam simbolicamente a culminação da rebelião contra Deus, a união de todas as forças do mal que se levantam para o confronto final. E como ele chega a essa interpretação? Heiser se baseia na Associação do Norte, a região de onde Gog e Magog se originam com o mal e as forças demoníacas. Em várias culturas antigas, o Norte era visto como a morada de deuses e espíritos malignos. Nas escrituras do Norte, é frequentemente associado à idolatria, à opressão e aos inimigos de Israel. O próprio Monte Hermon, onde os observadores selaram seu pacto, se localizava no norte de Israel. Entendi. Então a vinda de Gog e Magog do Norte simbolizaria a ascensão final do mal, a última tentativa de Satanás de usurpar o trono de Deus e destruir a humanidade. Exatamente. É o ápice da rebelião que se iniciou com a queda dos anjos e que se manifesta ao longo da história através de diferentes figuras e eventos. Mas em última instância, Deus prevalece certo. Com certeza. Apesar do poder aparente do mal, o Apocalipse nos assegura que a vitória final pertence a Deus. A rebelião dos observadores que lançou uma sombra sobre a humanidade é finalmente revertida pela ação redentora de Cristo. Ufa! Mas essa batalha cósmica me deixou um pouco apreensivo. O que podemos aprender com essa história? Qual a mensagem central que o Dr. Heiser nos transmite em Reversing Herman? A mensagem central é que a história da humanidade é marcada por um conflito espiritual, uma batalha entre o bem e o mal que se manifesta em diferentes níveis, desde as escolhas individuais até os grandes eventos históricos. Mas em meio a essa batalha, Deus se mantém fiel ao seu povo, oferecendo a salvação e a vitória final sobre as forças do mal. É uma mensagem de esperança em meio ao caos, um lembrete de que, mesmo diante das adversidades, Deus está no controle e guiará seu povo à vitória final. Mas ainda não chegamos ao fim da nossa jornada certa. Ainda não. Na terceira e última parte do nosso mergulho, exploraremos as visões apocalípticas de João Apóstolo e as profecias sobre o juízo final, a ressurreição dos mortos e a instauração do novo céu e da nova terra.
Mal posso esperar. Voltamos em breve para desvendarmos os mistérios finais de Reversing Herman. E estamos de volta para a última parte do nosso mergulho em Reversing Herman. Já exploramos tanta coisa, a rebelião dos observadores, as consequências para a humanidade. E até desvendamos a figura do anticristo. A gente caminhou por diferentes livros da Bíblia, né? Revelando conexões ocultas e aprofundando a nossa compreensão da batalha espiritual que permeia a história humana. Mas agora chegamos ao clímax dessa saga cósmica, o Apocalipse. É verdade. O Apocalipse, com suas visões e linguagem simbólica, é como um mapa que nos guia pelos eventos finais da história, culminando na vitória de Deus e na instauração de um novo céu e uma nova terra. Falando em mapa, no último episódio, só mencionou que o Dr. Heiser identifica no Apocalipse ecos da rebelião dos observadores. Ele sugere que a libertação dos demônios aprisionados no abismo escrito em Apocalipse 9 é uma espécie de reprise da narrativa de um Enoque, onde os anjos caídos são acordados nas profundezas da terra, aguardando o juízo final. Você poderia explicar melhor essa conexão? Claro. A imagem do abismo se repete em ambas as narrativas, simbolizando o local onde as forças do mal são contidas pelo poder de Deus. A libertação desses seres no tempo do fim, como descrito no Apocalipse, representa a última tentativa de Satanás de destruir a humanidade e usurpar o trono de Deus, ecoando a rebelião original dos observadores. Entendi. E mesmo aprisionados e seres malignos continuam a representar uma ameaça, aguardando o momento oportuno para se rebelar novamente. É como se a história da rebelião angelical estivesse se repetindo no palco cósmico, com apostas ainda maiores. Exatamente. Mas como vimos ao longo do livro, Deus está no controle da história e preparou um plano de redenção para a humanidade. No Apocalipse, esse plano se manifesta na figura dos 144 mil selados vindos das 12 tribos de Israel. Sim, os 144 mil. Mas se eles representam um povo fiel a Deus, porque a tribo de Dan foi excluída da lista, seria uma punição por sua associação com a idolatria e a rebelião ao Antigo Testamento. É uma interpretação possível. Lembre-se que a tribo de Dan era vista com desconfiança pelos outros israelitas, sendo associada à serpente e à víbora, símbolos de traição e engano. Sua omissão da lista dos 144 mil pode indicar que, no tempo do fim, parte da humanidade se deixará seduzir pelo engano de Satanás, repetindo os erros do passado e se unindo à rebelião contra Deus. É como se a história da queda se repetisse, mas dessa vez com a humanidade tendo a chance de escolher de que lado estará. Com Deus ou com as forças do mal. Mas, em última instância, o bem prevalece certo. Com certeza. O Apocalipse descreve uma série de batalhas cósmicas com participação de anjos, demônios, bestas e dragões, culminando no juízo final quando Deus derrota Satanás e seus aliados de uma vez por todas. Com alívio. Essa batalha cósmica é realmente assustadora, mas é reconfortante saber que no final o bem triunfa. Exatamente. E após a vitória final, Deus instaura um novo céu e uma nova terra livres da maldição do pecado e da influência maligna dos anjos caídos. A humanidade é restaurada à sua glória original, vivendo em comunhão com Deus para sempre. Que final glorioso. É a realização do plano de Deus para a humanidade, a reversão completa da rebelião que lançou a sombra sobre a criação. Mas voltando ao livro do Dr. Heiser, qual seria a principal lição que podemos tirar de Reversing Herman? O que ele gostaria que os leitores aprendessem com essa jornada épica pela história da rebelião angelical? A principal lição, creio eu, é que a história da humanidade não é apenas uma sequência de eventos aleatórios, mas um palco onde se desenrola uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Essa batalha teve início com a rebelião dos observadores e continua até os dias de hoje, manifestando-se em diferentes níveis, desde as escolhas individuais até os grandes conflitos globais. É como se a gente estivesse vivendo num campo minado espiritual, onde cada passo pode nos levar para mais perto de Deus ou nos aproximar do abismo da rebelião. Exatamente. Mas como vimos ao longo do livro, Deus não nos abandona nessa batalha. Ele nos equipou com as armas espirituais necessárias para resistir ao mal. E nos oferece a vitória final através de Jesus Cristo. É uma mensagem de esperança em meio ao caos, um lembrete de que mesmo diante das adversidades a gente não está sozinho. Isso. Deus está ao nosso lado, guiando a gente em direção à vitória final. Com certeza. E essa vitória se manifesta não apenas no futuro com a instauração do novo céu e da nova terra, mas também no presente, através da transformação que Cristo opera em nossas vidas, nos libertando do poder do pecado e nos capacitando a viver em comunhão com Ele. Que jornada incrível. Começamos explorando a rebelião dos observadores e chegamos à visão gloriosa do novo céu e da nova terra, testemunhando a fidelidade de Deus ao seu povo e a vitória final do bem sobre o mal. Agradeço por nos guiar por esse labirinto de significados, revelando conexões surpreendentes e aprofundando nossa compreensão da história bíblica. O prazer foi meu. E que essa jornada continue a inspirar os ouvintes a buscar mais conhecimento e a aprofundar sua fé confiando na promessa de que em Cristo a vitória já está garantida. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Esperamos que vocês tenham apreciado essa exploração fascinante de Reversing Herman. Continuem com a gente nessa busca por conhecimento e significado nas páginas da fé e da literatura. Até a próxima!